Vamos lá, pessoal. Vamos de Poder Legislativo, as disposições gerais, previsto ali do artigo 44 até o artigo 57 da nossa Constituição Federal. Vem comigo para cá, porque a gente vai fazer aqui as questões e voltando para o texto da Constituição. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: mesa do Congresso Nacional, ela é presidida pelo presidente do Senado, tá certo? E os demais cargos são exercidos pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados para manter o equilíbrio dos poderes entre as duas casas. Não. É alternadamente cargos equivalentes na Câmara e do Senado. É o que diz o artigo 57. Bora ver aqui, ó. Errado. 57, parágrafo 5º. A mesa do Congresso será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes tanto na Câmara quanto no Senado. Então, temos que marcar errado pela literalidade do texto. Questão 2. À luz das normas constitucionais, julgue o item. Mandato de senador é composto por 2 sessões legislativas e 8 legislaturas. Vamos por parte? Primeiro, o gabarito errado. Gente, a sessão legislativa, ela tem duração de 1 ano. É o período normal de votação dentro do Poder Legislativo. 1 ano. Ela começa no dia 2 de fevereiro, vai até o dia 17 de julho, teremos um recesso parlamentar, aí eles voltam no dia 1º de agosto, fechando os trabalhos no dia 22 de dezembro. É o ano legislativo. Começa em fevereiro, termina em dezembro, com o recesso parlamentar. A legislatura ela tem duração de 4 anos. Então, dentro de uma legislatura, nós teremos 4 sessões legislativas. Sessão legislativa do 1º ano, sessão legislativa do 2º ano, do 3º ano e do 4º ano da legislatura. Agora, o mandato de deputado federal tem duração de 4 anos, mas o artigo 46 diz que o mandato de senador tem duração de 8 anos. Então, o mandato de senador corresponde a 2 legislaturas de 4 anos. Então, tá errado aqui, ó, 8 legislaturas, nada a ver. Beleza? A gente vai marcar errado na questão. Na questão 3. A imunidade material parlamentar, quanto a palavras ou opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional, pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Vamos lá então. Isso é correto. O Supremo já julgou que a imunidade material protege o parlamentar desde que tenha conexão com a função parlamentar. Então a gente vai marcar certo. Vamos lá. Sobre imunidades. Tema recorrente nas avaliações. Nós temos 2 imunidades para os parlamentares. A material vai proteger o parlamentar contra opiniões, palavras e votos. E temos a imunidade formal, que protege o parlamentar contra a prisão. Segundo a Constituição, ele só pode ser preso, prisão em flagrante. Deixa eu colocar aqui com a chavezinha para ficar melhor, sobrar espaço. Diz a Constituição que deputado e senador só pode ser preso. Ó, cabe prisão em flagrante de
um crime inafiançável. Flagrante de um crime inafiançável. Perfeito? A imunidade material, que o artigo 53 fala, protege o parlamentar contra opiniões, palavras e votos, segundo a Constituição. Aí o Supremo disse que essa imunidade, ela exige conexão com a função parlamentar. Ou seja, não é um cheque em branco para que o deputado ou senador saia por aí xingando todo mundo, não. Então, o deputado está no final de semana no boteco tomando cerveja. Começa uma discussão, ele começa a cometer crime de injúria, calúnia, difamação. Ele vai responder. Porque neste exemplo, ele não está no exercício da função parlamentar. Lembrando que essa imunidade aqui, ó, ela é aplicada aos deputados federais, dos estados, do DF, também é aplicada ao senador, mas em relação ao vereador tem uma observação. Vereador, ele vai ter a imunidade material na circunscrição do mandato. Ou seja, se o vereador sair do seu município, gente, ele já não tem a imunidade material, não. A imunidade formal, ela é aplicada aos deputados federais, dos estados, do DF e ao senador. Quem não tem a imunidade formal é o vereador. Então, cuidado aqui, ó. O vereador não possui imunidade formal. A Constituição não deu para ele essa prerrogativa. Tudo bem? Você tem aqui a leitura do artigo 53. Avante! Questão 4 diz o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito possuem permissão para encaminhar suas conclusões, inclusive documentos que possibilitem a instauração de inquérito policial em face de pessoas envolvidas nos fatos apurados a quaisquer órgãos públicos. Correto, né? CPI tem esse poder, Comissão Parlamentar de Inquérito, de investigar, e o relatório vai ser encaminhado a qualquer órgão público que ela achar relevante para tomar as providências cabíveis daquilo que ela apurou no seu inquérito. Então a gente vai marcar certo. Sobre CPI, você tem a formação, que a Constituição diz que tem que ter assinaturas de 1/3 da Câmara, se ela for montada na Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional, se ela for uma CPI mista, que chama de CPMI. Ela tem que ser para apurar fato determinado. Então, se a CPI é da Covid, então ela não pode apurar fato do dia 8 de janeiro da invasão dos prédios públicos. Ela é fato determinado. E ela tem que ter um prazo certo. Beleza? Uma observação importante. O Supremo julgou. Recolhida as assinaturas
A CPI deve ser instauradas. Ou seja, depois que recolhe as assinaturas, ela não precisa ser confirmada pelo plenário, não, da Câmara ou do Senado, porque ela é ato de minoria. Se ela é ato de minoria, então basta formalizar as assinaturas, vai ter que instaurar a CPI. Ela não é submetida à aprovação do plenário da Casa, não. CPI pode. O que a CPI pode fazer? Ela pode determinar a quebra do sigilo de dados, porque a Constituição diz que ela tem poder de investigação que é próprio das autoridades do Poder Judiciário. CPI também pode determinar condução, vamos lá, coercitiva de testemunhas, condução coercitiva de testemunhas. CPI também pode determinar prisão em flagrante. Determinar, vamos lá, ó, determinar prisão em flagrante. Beleza? CPI não pode determinar quebra, o grampo, né? Determinar o grampo telefônico, que é a quebra da comunicação telefônica. Ela não pode determinar indisponibilidade de bens. CPI não pode determinar prisão preventiva, prisão temporária. Perfeito? Então tá aí o que você precisa dominar para fazer as questões de CPI. Questão 5. No que se refere ao controle externo, as comissões parlamentares de inquérito possuem poder de investigação próprio de autoridades judiciais para apuração de fato determinado e prazo indeterminado? Indeterminado não. Tem que ser prazo que a gente determinado. Beleza? É o que a gente vai achar no artigo 58, parágrafo 3º. Então isso aqui está errado. Olha só que interessante. De fato, ela tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais, por isso que ela pode determinar a quebra do sigilo de dados. Mas, gente, ó, cuidado com essa observação aqui, ó. CPI municipal, CPI municipal não pode determinar a quebra do sigilo de dados. Por quê? Porque CPI municipal não terá poder de investigação que é próprio das autoridades do Poder Judiciário, tá? Porque não existe juiz no âmbito do município, não existe juiz municipal. Então, cuidado com essa observação aqui, porque isso aqui é decisão do Supremo, tá bom? Errado, então. 6. Até que ocorra a aprovação de projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a sessão legislativa não será interrompida. Correto? Tá? Nós temos essa redação aqui, ó.
Deixa eu pegar aqui a Constituição. Artigo 57. Então aqui, ó. Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, no dia 2 de fevereiro a 17 de julho, depois de 1º de agosto a 22 de dezembro. Aí o parágrafo 2º diz, ó, sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então a gente vai marcar correto aqui no nosso item. Vamos usar aqui o artigo 57, parágrafo 2º. 7. No texto CC 1 a 2. No encerramento do primeiro exercício financeiro de uma entidade do setor público, verificou-se que as seguintes transações foram realizadas. 1. Aprovação da lei orçamentária anual no valor de 100 mil, sendo 80% na categoria econômica corrente, 20% na categoria econômica de capital, tanto para a receita pública quanto para a despesa pública. 2. Lançamento de imposto no valor de 80 mil, tendo sido arrecadada metade desse valor. 3. Empenho e liquidação de despesa de pessoal no valor de 60 mil, tendo sido metade paga no exercício e metade inscrita em resto a pagar. 4. Recebimento de um veículo em doação no valor de 72 mil, tendo sido registrado 12 mil de depreciação durante o exercício. Vamos lá. A respeito do dispositivo constitucionais relacionado ao Tribunal de Contas da União, julgue os itens. É legítimo a qualquer cidadão, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o TCU? Sim. A Constituição prevê isso aí, ó. Tá? Bora ver aqui, ó. Ó, eu vou lá no artigo 74, ele diz isso pra gente, ó. Qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades e ilegalidades perante o TCU. Então, gabarito correto aqui. Né? Artigo 74, parágrafo 2º. Cabe ao Congresso Nacional a escolha de 2/3 dos ministros do TCU? Sim. O presidente escolhe 1/3. Tá? É 1/3 escolhido pelo presidente da República e 2/3 escolhido pelo Congresso Nacional. Tá certo. É competência do TCU exercer a fiscalização da aplicação de recursos repassados pela União ao DF? Sim. Aonde tem recursos federais, o Tribunal de Contas está fiscalizando, segundo o artigo 71 da Constituição. Então, tudo certo, D dado, é gabarito da nossa questão. Vamos lá. Questão 8. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração pública indireta. Vamos lá então. De fato, gente, tá? Nós temos um detalhe importante aqui. O Congresso vai ter esse papel de controlar os atos do Executivo, incluindo a administração pública indireta, segundo o artigo 70, e aí ele vai ter mais a leitura do artigo 49, que vai falar das atribuições do Congresso Nacional. Beleza? Gabarito, então, ó, correto. 9. Assinale a opção que é apresentado o órgão ou autoridade com competência para julgar as contas do chefe do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso do Sul. Bom, quem julga as contas do chefe do Executivo, gente, é sempre o Poder Legislativo. É o Congresso Nacional para o presidente, é a Assembleia para o governador e a Câmara Municipal em relação ao prefeito. Então a gente vai ter que ficar com a letra B, é a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, olha só, em relação às contas do presidente da República, do governador
e do prefeito, nós temos o seguinte. Nós temos julgar, o verbo julgar, proceder, a tomada de conta e emitir parecer. Cada verbo desse é um órgão diferente, tá? Então, quem vai julgar as contas? Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal, a depender, seja presidente, governador, prefeito. Quem vai proceder à tomada de contas? Na União é a Câmara Federal. Aí nos estados, como só tem uma única casa, é a Assembleia Legislativa. No município também é a Câmara Municipal quem vai proceder à tomada de contas, quando não apresentada. E o Tribunal de Contas, TCU, em relação às contas do presidente, Tribunal de Contas do Estado, em relação ao governador, e Tribunal de Contas do Estado também em relação aos prefeitos. Então, cuidado que emitir parecer, o Tribunal de Contas não julga a conta de ninguém, porque em prova cai toda hora isso, que o Tribunal de Contas é quem vai julgar a conta do prefeito, vai julgar a conta do presidente e do governador. Não. Quem julga essas contas é o Poder Legislativo. Beleza? Então tá aí o esqueminha. 10. Julga o item. Considere que Sávio, eleito senador de determinado estado brasileiro em 2018, tenha sido investigado em 2020 por crime de peculato praticado após a sua diplomação e que a investigação tenha culminado em denúncia contra o parlamentar, protocolada pela Procuradoria-Geral da República no STF. Nessa situação, recebida a denúncia, o STF deverá solicitar ao Senado licença formal do senador para que este possa ser processado e julgado criminalmente pelo Judiciário? Não. Esse juízo de admissibilidade, esta licença prévia, só cabe para o presidente da República. Cuidado com isso aqui, galera. Ó, eu venho aqui, ó, no artigo 51 da Constituição, fala o seguinte, ó. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente, vice-presidente e os ministros de Estado. Então, presidente da República, quando vai responder, é que depende de juízo prévio da Câmara Federal. Aqui no 53, fala de outra prerrogativa para os deputados. Ó. Aqui diz o seguinte, ó, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dará ciência à casa respectiva que, por maioria de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Poderá sustar e não autorizar a abertura do processo. Observe que o Supremo aqui, ó, já recebeu a denúncia. O Supremo recebeu a denúncia, instaurou o processo, comunicou ao Senado. O Senado, se quiser, susta o andamento da ação. Se não, deixa do jeito que está e o cara vai responder normalmente. Então, esse juízo de admissibilidade, que é licença prévia, é só para o presidente, gente. Ó, o juízo de admissibilidade é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Não se estende a governadores e prefeitos também não, tá? Essa prerrogativa é exclusiva do presidente da República, segundo o STF, que é a Câmara autorizar por 2/3 de seus membros a abertura de processo
contra o presidente da República. Beleza? Não se estende a governadores e prefeitos. Questão 11. Uma CPI instalada em Poder Legislativo Municipal pode promover a quebra de sigilo bancário? Não, porque ela não tem poder de investigação, que é próprio da autoridade judiciária. Não é isso que a gente viu, CPI municipal não possui poder de investigação própria do Poder Judiciário. Então ela não tem esse poder aí não. Porque não existe juiz no âmbito municipal. Quem vai poder fazer isso é a CPI da União, do Estado e do DF. Municipal não. Errado então. 12. Conforme a jurisprudência suprema, na hipótese de ser imputada ao presidente da República prática de infração penal comum, o juízo de admissibilidade quanto à instauração do processo caberá à Câmara. Quem autoriza por 2/3 a abertura de processo contra o presidente é a Câmara dos Deputados. E lembra que esse juízo de admissibilidade é prerrogativa exclusiva do presidente. Não se estende a governadores e prefeitos por simetria. Tá bom? Letra D, gabarito. 13. A tomada de contas do presidente da República nos termos da Constituição Federal é realizada pela Comissão Mista de Orçamento? Não. Quem é que exige a prestação de contas é a Câmara. Câmara Federal. Lembra do nosso esqueminha. Câmara vai proceder à tomada de contas, Congresso vai julgar e Tribunal de Contas vai emitir parecer. Olha aqui, ó. Artigo 51. A Constituição diz o seguinte: competência privativa da Câmara. Ó, 2. Proceder à tomada de contas do presidente quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, essa competência é da Câmara dos Deputados, pelo 51, inciso 2º da Constituição, gabarito errado. Beleza? Olha 14. Em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, cabe ao TCU a aplicação de penalidades aos responsáveis? Sim. TCU pode aplicar multa. A única conta que o Tribunal de Contas não julga é a do presidente. O restante da galera, gente, o TCU, ó, ele pode aplicar multas com eficácia de título executivo. Então, é interessante você dar uma parada aí na resolução dos itens e fazer uma leitura aqui geral aqui, ó, nos incisos do artigo 71, tá? Dá uma olhada lá rapidão para você ver lá as atribuições do TCU. Uma delas é aplicar penalidades, inclusive multa com eficácia de título executivo. Certo, gabarito? 15. Antônio foi eleito senador da República para exercer mandato durante o exercício de 2019 a 2026. Partindo dessa premissa, julgue o item. Antônio é civil e penalmente inviolável, por suas opiniões, palavras e votos, respondendo por eventuais crimes praticados durante o mandato perante o STF. Correto. Se ele é senador, ele tem imunidade material e responde no Supremo. Na hipótese de vir a ser apresentada denúncia em seu desfavor, o Senado pode deliberar pela sustação do processo criminal. Aí ele botou, desde que ainda não recebida a denúncia. Aí tá errado, ó. Pode até sustar o andamento da ação, mas aí, olha a dinâmica que a gente viu já no 53, ó. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após diplomação, o Supremo dá ciência à casa. Então, o Supremo primeiro recebe a denúncia, para depois dar ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de membros, poderá ter a decisão final sustar o andamento da ação. Então, primeiro, o Senado tem que receber a denúncia.
Então está errado, né? O Supremo recebe a denúncia, notifica o Senado. Aí o Senado poderá sustar o andamento da ação e, se porventura sustar, vai suspender os prazos de prescrição. Por isso, a gente vai marcar errado usando a leitura do 53, parágrafo 3º da Constituição. Então, fechamos aqui essa parte que vai falar das disposições gerais do Poder Legislativo. Perfeito? No próximo bloco, a gente vai falar de processo legislativo. Vamos a ele, então.